Como estão todos? Tudo bem com vocês? Chegando aqui então hoje para a gente abrir o oráculo da deusa, né? Hoje entramos na lua nova e então, como sempre, nas trocas de lua, eu venho aqui com o oráculo da deusa para ver que deusa vai sair para nos acompanhar, para nos aconselhar, né? Para nos orientar qual a melhor maneira da gente se beneficiar da energia daqueles dias com aquela lua, né? Claro que oriento que vocês sigam fazendo a mandala lunar de vocês e hoje é um ótimo dia para iniciar a mandala lunar. Agora eu não tô aqui com a minha terminou ontem, né? A mandala lunar, a gente pode começar no primeiro dia que a gente menstrua, começa a mandala ali, aí anotando, pintando, né? Características físicas, sintomas, né? Inchaço, cansaço, tristeza, tá animada, alegria, entusiasmo, tá com mais disposição, tá com vontade de comer algum doce, tá com mais tá mais sensível, né? Tá com mais interesse sexual. Então, vai anotando ali na mandala lunar todas as sensações, né? Que tu vai sentindo ao longo do teu mês. Então, para quem menstrua, né? Vou falar novamente, a gente inicia a mandala lunar no primeiro dia da menstruação. Independente da quantidade do fluxo, né? No primeiro dia da menstruação se inicia a mandala lunar e ali a gente vai anotando todas as sensações, todos os sintomas físicos, emocionais ali que a gente vai sentindo ao longo do ciclo, né? Para quem não menstrua mais, se inicia na lua nova. Quem não menstrua mais ou quem por algum motivo não tá menstruando, tá? Inicia na lua nova, que é o caso de hoje. Então, a minha, né? Eu iniciei na lua nova do mês passado e finalizei ela ontem, né? Então, hoje inicio uma nova mandala. Depois eu mostro a minha lá pra vocês. Não trouxe aqui, esqueci de pegar. E então, quando a gente inicia a lua nova, aliás, quando inicia a lua nova, né, a gente inicia uma nova lunação, né, tá iniciando um novo ciclo. Então, a gente não vê a lua no céu, né, é o período que a lua fica escondida, que ela não tá iluminada, né, então é aquela lua que tá escura. Inclusive, os dias que antecedem a lua nova se chama de lua negra, né? E esse período do que tá escuro, né, que a gente remete ao vazio, né? Mas não é um vazio no sentido negativo de algo vazio, de algo faltando. É no sentido de algo vazio, de alguma coisa de um vazio que vai ser preenchido, né? De algo novo que vai iniciar. Então, por isso que eu sempre falo aqui, né, que durante a lua minguante é uma lua que é bacana a gente fazer uma avaliação, né, do ciclo que está finalizando, fazer uma avaliação das coisas que não foram legais, ou comportamentos que não são bons, ou relacionamentos que não são bons, enfim, né, faxinas internas e externas. Pode aproveitar para fazer um faxinão na casa, pode aproveitar para tirar aquelas coisas que tu não usa, que tu não serve mais, que tu pode doar, botar fora realmente quando tá muito velho, muito estragado, né, que tá velho, tá estragado, tu não vai doar. Então tu vai doar, tu vai ou vai encaminhar para outra pessoa, ou vai mandar arrumar. Então é aquele momento da gente de mexer naquelas coisas que estão acumuladas, né? E isso tanto internamente quanto externamente. Olhar ali embaixo do tapete o que a gente foi acumulando embaixo do tapete ao longo do mês. Bem-vinda, Cacau. Então, pessoal,
Agora, na lua nova, então a gente tem esse vazio para ser preenchido, né? Esse vazio que a gente vai preencher com essa nova alunação, com novos projetos, novas ideias, novas atitudes. Então, como se a gente tivesse com o terreno bem limpinho ali, né? A gente já limpou, a gente já agora tá adubando, né? E vai plantar coisas novas. E como sempre acontece na mudança de lua, eu venho aqui com o oráculo da deusa e tiro uma cartinha do oráculo aqui para nossa egrégora de qual deusa que vai vir nos orientar, nos aconselhar por esses dias de lua nova. Então, enquanto isso, vou dar alguns recadinhos aqui. Toda terça, né, eu faço a live do Ho'oponopono, em que a gente faz a prática do Ho'oponopono juntas. E nas sextas-feiras eu faço algumas lives, às vezes posto receitas de produtos que a gente possa fazer em casa para o nosso bem-estar, tendo um cuidado maior com a nossa pele, com o nosso corpo, mas também com o meio ambiente, né? Na semana passada, a carta que saiu na lua minguante foi de Pachamama, né? Então, e ela veio justamente nos lembrar dessa conexão com a natureza. Então, essas receitas que eu trago nas sextas-feiras, que às vezes é ao vivo, as primeiras eu fiz ao vivo, né? As próximas eu vou fazer gravado em função do horário, eu não vou conseguir fazer ao vivo. Mas então a gente já fez tônico capilar, que é excelente. Olha, um tônico que eu comecei a usar, meu cabelo se transformou depois que eu usei. Essa tá salva lá no feed. Depois a gente fez de desodorante, 2 tipos de desodorante que não ficaram salvos no feed. Talvez até eu faça novamente uma gravação sobre isso. E nessa sexta eu vou fazer de um produto de limpeza, que a gente vai usar bicarbonato, vinagre, detergente. Então, pra gente limpar o box do banheiro, tá? Então, e tem também uma outra receitinha que eu vou fazer, eu ainda não sei qual das duas será nessa sexta. Uma vai ser essa e na outra vai ser outra. Que é um spray que a gente coloca ameniza cheiros, maus cheiros, né? No caso aqui eu tenho gato, tenho cachorro, eles sobem nas coisas, descem das coisas. Então, é um spray legal, assim, da gente... normalmente uso no formato de spray, né? Que fica mais fácil. Olá, Roberto, bem-vindo. Então, o spray daí a gente passa nos móveis, no sofá, né, nas cadeiras. Ontem eu ainda falei com uma amiga que o filhinho dela esses dias vazou um pouquinho a fralda do xixi e ela achou que o sofá dela tava com um pouquinho de cheiro de xixi, né, do filhinho dela. E aí eu comentei dessa misturinha aí, desse spray que eu vou ensinar a fazer essa receita. Então, também é um spray bem legal de fazer para essas coisas de casa, que também é com bicarbonato, também é vinagre, e na receita original vai amaciante, que é para dar o cheirinho, né? Então, eu nem sei se eu vou fazer com amaciante, porque eu nem tenho amaciante aqui em casa, eu uso muito pouco amaciante, em função dele ser um produto que causa, ele é muito alergênico, né? Então, eu nem sei se eu vou fazer com amaciante, mas enfim, se eu não fizer com amaciante, eu vou testar alguma outra coisa para dar um cheirinho nele. Ou vou comprar amaciante, porque para lavar toalhas, é a única coisa que a gente usa amaciante aqui em casa para quando a gente lava é toalha, né? Daí a gente usa amaciante. Então, até se alguém souber alguma coisa que eu possa substituir pelo amaciante quando eu lavo as toalhas, por favor. Porque daí eu não preciso usar amaciante pra nada, porque é uma coisa que realmente eu não simpatizo muito, né? E aí eu andei comprando uns amaciantes sem cheiro, só que o cheiro do amaciante daí era bem ruinzinho, assim, então também daí não adiantou muito. Então, ou eu vou comprar um amaciante, vou tentar comprar um mais, sei lá, ver se eu consigo um com menos ingredientes, assim, e aí vou pôr no meu sprayzinho, ou vou tentar uma outra coisa pra dar cheirinho. Mas a receita original é com amaciante, tá? Muita gente usa, então daí pode usar no sprayzinho esse.
tá? Então, na sexta vão ter essas duas receitas, uma será nessa e a outra será na outra, né? E nas terças, então, as lives do Ho'oponopono às 20 horas da noite. Então, agora, vamos se concentrar aqui para nossa carta do Oráculo da Deusa, que vai nos acompanhar nessa lua nova que inicia hoje. Deusa Lilith, nossa, muito poder. Então, Deusa Lilith, essa é a imagem de Lilith no Oráculo da Deusa, né? Claro que existem outras representações. Lilith, que teria sido a primeira mulher, né? Antes mesmo de Eva. E vamos ver aqui o que até vou ler a respeito de Lilith, que eu acho que vale bastante a pena a gente falar. Nossa, eu falei que poder, e depois que eu vi que a palavra-chave de Lilith é poder, né? Porque uma carta, Lilith é muito poderosa, realmente, né? Ó, então Lilith foi originalmente rainha do céu sumeriana, uma deusa mais antiga que Inanna. Os hebreus incorporaram essa deusa e a transformaram na primeira esposa de Adão, que se recusou a deitar-se debaixo dele durante o ato sexual. Ela insistia que, por terem sido criados iguais, eles deviam fazer sexo de igual para igual. Como Adão não concordou, ela o deixou. Depois disso, na mitologia judaica, ela era descrita como um demônio, né? Então, tem alguns livros, né, algumas literaturas que dizem que a serpente, que às vezes a gente, que através dessa ideia cristã, né, católica, não sei exatamente, essa ideia do demônio, da serpente, né, que ficou tentando a Eva, que talvez na verdade fosse Lilith, né? Lilith, como se fosse uma outra mulher que ficava querendo abrir os olhos de Eva, digamos assim, né? Quanto à submissão. E então ela foi vista como uma serpente, como um demônio que ficava tentando Eva ali para eles quebrarem as regras do paraíso, né? Aqui tem um resuminho, né, que fala, mas quem tiver interesse pode ler a respeito, porque tem bastante coisa sobre Lilith, né? Tem livros apenas falando só de Lilith, né? Então, qual é o significado da carta que apareceu aqui para nós, né, nessa lua nova que está iniciando? Lilith aparece para dizer que você precisa reassumir o seu poder. Em que pontos você o perdeu ou desperdiçou? Que crenças você mantém que o negam? Acaso lhe disseram que uma mulher poderosa nunca encontra companheiros? Ou que mulheres não podem ter poder porque isso lhes anularia a feminilidade? Você foi escarnecida, afastada ou banida pelos outros quando esbarraram no seu poder? Está com medo de fazer mau uso dele, dominando ou manipulando os outros? Lilith diz que agora, para você, o caminho da totalidade está em reconhecer que não está ligada ao seu poder. E então, em segundo lugar, submeter-se e aceitar este poder. Então, essa carta aqui tá falando realmente de poder, né? Da gente assumir o poder. Claro que aqui é um texto bem para um público feminino, né? E realmente tem essas questões aqui, né? Como mulher posso afirmar que existem essas questões, essas frases, até essas crenças, né? De que
uma mulher forte, ela não consegue um companheiro à altura, ou que mulher precisa ser submissa para ter um companheiro, que, que quando tu tem um poder muito forte, tu tá acessando só um lado masculino, que isso, enfim, né? Todas essas. Uma frase que eu já ouvi bastante, né? Aqui os homens têm medo, né? Que os homens têm medo de mulheres fortes, de mulheres com opinião, com mulheres decididas, né? E o que não é verdade, né? Eu conheço vários homens que já têm esse masculino mais curado, que já, né, que constroem relacionamentos equilibrados, e não é verdade. Mas existe de fato esta crença, né? Então, e muitas mulheres têm um pouco esse medo desse julgamento, né? De ser muito forte, ou de até mesmo de já ter tido muitos parceiros, né? A gente está em pleno século XXI e essas questões ainda existem por parte das mulheres, né? Ou mulheres fortes que reclamam dos seus parceiros, né? De que, se eu não fizer, ele não faz, aquele tipo de coisa assim. Então, essas coisas normalmente ou são crenças limitantes e que daí, no geral, mantém essas mulheres, elas dizem que querem estar com alguém, mas as mantém sozinhas, né? Ou então mulheres que daí de fato elas assumem muito essa questão da iniciativa e, e acabam não acabam não é bem validando a palavra que eu gostaria de usar, mas acabam não acabam sempre tentando anular o seu parceiro, né? Essa acho que é a palavra melhor. Então vai ficando uma relação desequilibrada. Daí sim, esta mulher está assumindo, saindo, né, de um equilíbrio saudável ali do lado delas, do feminino com o masculino dela, assim como os homens têm o feminino e o masculino dos homens, né? Uma mulher que fica querendo julgar muito outras mulheres, né? Ou até desvalorizar os homens, né? Ela tá com essas questões bastante. Oi, tudo bem? Ou ela tá realmente com essas questões ainda muito machucadas, né? Uma mulher que já alcançou, como diz a carta de Lilith aqui, ó, o seu poder, ela não precisa ficar nesta defensiva de ficar julgando outras mulheres e nem precisa ficar como se ficasse desmerecendo os homens, né? Ai, que homem é tudo igual, ai, que esses homens são muito fracos, né? Por isso que eles não sustentam, não aguentam ter um relacionamento com uma mulher forte, né? Então essas afirmações que as mulheres fazem, né? Muitas vezes são crenças que elas têm, né? Ou de experiências negativas que já tiveram, ou de coisas que vão repetindo, né? Aquelas frases que as pessoas vão repetindo sem refletir se aquilo faz sentido mesmo, né? Então, e a gente tem que ter cuidado com isso, né? A gente tem que ter cuidado, porque a gente precisa acessar esse poder aqui, como Lilith fala, né? Da gente exercer a nossa opinião, exercer a nossa personalidade, né? As coisas que a gente tem vontade de fazer, mas a gente também precisa estar aberta para ouvir a opinião do outro, né? A gente não vive sem ninguém. Ter poder não significa que eu vou passar por cima de todo mundo, não significa que eu vou ser uma pessoa arrogante, né? Então, ter poder é muito mais de eu estar em equilíbrio comigo mesma, né? E sustentando as minhas ideias, minhas decisões, e não tem nada a ver com eu querer passar por cima dos outros, né? De querer ser maior que os outros, de querer ser melhor que outras mulheres, de querer ser melhor do que os homens. Então, não é sobre isso. Então, às vezes a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, né? Às vezes essa questão essa palavra poder, né? E ainda mais nessas questões de gênero, de mulher, de homem e tal, precisa ser muito, muito olhado, né? Inclusive
olhado para nós, né? Olhado para dentro. Quais são as coisas que eu acredito a respeito disso? Será que eu não tô me mantendo num comportamento que não é num comportamento disfuncional? Será que eu não estou repetindo uma frase que tem uma baixa vibração? Será que eu não estou repetindo uma frase que eu ouvi de alguém que estava com seu feminino ferido e eu estou só repetindo como um papagaio, né, sem que aquilo faça de fato sentido para mim, né? Porque uma coisa também é importante a gente avaliar, né? Olhar as coisas que a gente está falando, se aquilo de fato faz sentido, né? Tá, digamos, tal situação aconteceu, vamos supor, né? Mas eu não quero mais isso pra mim, né? Digamos que eu tive um relacionamento com um homem que não, de fato, não sustentou ali a minha personalidade. Queria sempre tentar me aquelas pessoas que tentam anular o que a mulher tá falando, né? Tem um termo que agora eu esqueci, mas que tentam anular, tentam invalidar o que a mulher tá falando, tentam ridicularizá-la na frente dos outros. Digamos que eu tenha tido um relacionamento assim. Tá, aquilo foi um fato, foi uma experiência, mas eu preciso ter um certo cuidado para que aquilo não se torne uma crença de que todos os relacionamentos são assim, né? E se eu não quero ter mais relacionamentos assim, em quem eu preciso me transformar para atrair uma pessoa como eu quero, né? Porque se eu atrair uma pessoa desta forma, eu estava agindo de uma determinada maneira, eu estava me mostrando que eu era uma pessoa suscetível a ser humilhada ou a ser submissa, né? Ou eu estava num momento difícil, desafiador, que talvez eu estivesse vibrando, né? Teve uma live do Ho'oponopono que eu falei da pirâmide ali que tem os padrões, né, de Hertz, que a gente vibra, e pode ser que eu estivesse vibrando num padrão baixo e por isso eu atraí essa pessoa, né? Então, o que eu posso fazer para sair desse padrão? Porque os padrões, né, dentro de Hertz ali, das camadas, é como se fosse um rádio, né? A gente coloca ali na frequência do rádio, tal frequência, tal númerozinho ali, né? Quando eram aqueles rádios antigos que a gente girava, a gente via até o ponteirinho andando ali no dial do rádio, né? Então, quando a gente tá colocando na frequência que eu quero, que no caso é uma rádio, né? Mas a gente vive desta forma também, né? A gente vive, o nosso padrão energético, ele está numa frequência energética que eu vou me relacionar com pessoas que também estão naquela frequência energética. Pessoas que estão abaixo de mim, eu posso até cruzar com elas, mas eu não fico. Pessoas que estão muito acima de mim, eu também acabo não ficando, porque para mim não é confortável. Ou para essas pessoas também elas passam, mas não ficam, né? Então a gente precisa também ter esse olhar de que frequência eu estou, né, tentando usar esse meu poder. É numa frequência de humilhar, de fazer pouco caso de alguém, ou é numa frequência de exaltar, né? Eu cresço e as pessoas que estão comigo crescem também. São dinâmicas diferentes de poder, né? Então Lilith vem falar sobre isso, sobre a gente assumir o nosso poder, né? Não ter medo de assumir esse poder. E quem tiver interesse de ler sobre Lilith é bem interessante, né? Tem bastante coisa na internet. E quem tiver interesse em saber o ritual de Lilith, também pode me chamar no direct que eu envio ali no direct como fazer o ritual de Lilith pra gente assumir esse poder, né? As mulheres, claro que tem homens que também, mas as mulheres, deixa eu pôr o óculos, senão não enxergo. Ai, meu primo querido entrou. Bem-vindo! As mulheres têm mais dificuldade de assumir o poder pessoal delas, né? É uma coisa que culturalmente isso foi sendo construído,
né? Não foi, não é muito aceito, né? Uma mulher que exerce poder, muitas vezes ela é julgada como metida, como se acha, enfim, vários adjetivos assim negativos, né? Uma mulher que foca muito na sua carreira, né? Ela também é julgada porque não dá valor, não cuida da casa, ou não cuida direito dos filhos, ou não dá atenção pro marido, ou não sei o quê. Um homem que tem este mesmo comportamento, ele não é julgado desta forma. Bem pelo contrário, ele é valorizado. Nossa, é um cara muito batalhador, muito esforçado, né? Então, ele tem adjetivos, né, positivos, ele não é julgado por isso. Se ele fica muito tempo fora de casa, ele não é julgado porque estar fora de casa. Ele, nossa, é um cara muito esforçado, que quer, de repente, estar batalhando para ter condições melhores para a família dele. A mulher não é vista desta forma, né? Então, essas questões de poder no universo feminino, elas trazem várias camadas, né? Por isso que é tão importante a gente falar sobre essa carta de Lilith, né? Que fala muito sobre esse poder, né? Mas é como eu falei antes, é claro que é um assunto, e quando eu tiro o oráculo aqui, serve para homens e mulheres, né? E quando eu tiro essa carta, e quando a gente está falando de poder, a gente está falando para homens e mulheres, né? Só que essa questão do poder realmente é um ponto bem delicado no universo feminino. Mas para alguns homens isso também é difícil, né? Essa questão do poder. Porque também a gente tem que cuidar para não entrar nesta sombra que eu falei antes, de associar o poder com algo autoritário, né? De se tornar uma pessoa autoritária, de se tornar uma pessoa arrogante, né? E quando a gente está exercendo o nosso poder pessoal ali, pleno, né? A gente tá tão bem, a gente tá tão... como fala aqui no Oráculo da Deusa, ele sempre nos encaminha para nossa totalidade, né? Então, quando a gente tá na nossa totalidade, a gente tá tão bem que a gente não tá perdendo tempo julgando o outro, a gente não tá, em hipótese nenhuma, querendo prejudicar alguém, né? A gente não tá se preocupando muito com o outro, né? E essa processo de autoconhecimento, ele é bacana por isso, né? A gente vai cada vez menos se importando com a opinião do outro, né? A gente vai cada vez mais focando no nosso desenvolvimento. Tal coisa me causa tal sensação, tal situação me traz tal atitude. Tal coisa me despertou uma emoção, mas por que isso aconteceu? O que eu tô sentindo em relação a isso? Cada vez menos a gente vai tendo espaço para estar se preocupando com o que o outro vai pensar ou fazendo algo para impressionar alguém, né? Então, isso é eu acho que é a principal coisa, assim, né, sem contar todos os outros benefícios, né, desse processo do autoconhecimento, mas o fato da gente ficar se importando cada vez menos com a opinião dos outros e cuidando mais da nossa vida, isso é muito bom, né? Então, vou deixar vocês aqui com a nossa Lilith, que saiu hoje para nós. Sexta-feira eu entro aqui, eu acho que vai ser gravado, tá? Que eu vou trazer essa receita de bem-estar aí que eu tenho trazido nas sextas-feiras. Eu vou trazer gravado e vou tentar deixar no feed. E terça que vem nos encontramos na nossa prática do Ho'oponopono. Fiquem bem, tenham uma ótima noite e até sexta. Tchau!